Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante. Imagina só, trabalhar 570 dias lá dentro do Palácio do Planalto. Uau, bastante tempo. Exato. E depois decidir escrever um livro contando essa experiência. E com um olhar crítico. O que será que motiva alguém a fazer isso, né? Pois é. Bom, nossa conversa hoje é justamente sobre as motivações do Sérgio Bottum Barcelos. Ele revela isso no pós-fácil do livro dele, Por que escrevi 480 dias do governo Lula 3. Ah, o pós-fácil como fonte principal, então. Isso, a nossa fonte é esse texto final do livro. E a missão aqui é tentar entender as razões por trás dessa partilha, sabe? Entendido. Vamos lá. E olha, logo de cara ele já propõe uma abordagem, assim, bem particular. Ele se inspira no historiador britânico E.P. Thompson. Ah, sim, o Thomson da História Vista de Baixo. Clássico. Exatamente. Aquele que deu voz às experiências das pessoas comuns na história. E o Barcelos quer aplicar essa ideia, essa história vista de baixo, ao funcionamento interno do governo. Que interessante essa transposição. Né? Ele sugere olhar a política não pelos grandes discursos, mas pelo dia a dia, pelo chão de fábrica, como ele mesmo chama. Tipo, na perspectiva dos operários da política. É uma proposta, assim, bem intrigante para a gente entender o Estado por dentro, né? Com certeza. E o fascinante é justamente como ele pega essa metodologia. O Thompson olhou para a formação da classe operária inglesa a partir das lutas deles, da cultura, da consciência formada ali na experiência vivida, né? Sim, sim. E aí o Barcelos para-se se apropriar dessa lente para perguntar como é que as estruturas de poder, a burocracia, as disputas internas, como tudo isso é vivido e percebido por quem está ali no dia a dia. E numa função mais técnica, né? Não no comando direto. Exato, não é um ministro falando. Não é? É essa perspectiva do cotidiano administrativo que ele parece querer trazer. O pós-fácil dá a entender que o livro vai explorar justamente as tensões e os desafios desse nível mais operacional, sabe? Faz todo sentido ele querer essa visão, porque ele se posiciona muito claramente como alguém que esteve lá dentro. Sim, ele reforça isso. Não é um acadêmico olhando de fora, nem um jornalista cobrindo. Ele detalha, assim, uma trajetória longa em movimentos sociais, estudantis. Teve passagens pelo PSB, pelo PT, embora diga que hoje não tem filiação partidária. Certo. E tem experiências internacionais também. E depois, o ponto central, atuou como assessor técnico na Secretaria de Relações Institucionais a partir de outubro de 2023. Ah, então é recente. Bem recente. Então, ele se apresenta como alguém com essa bagagem política, que se identifica com a esquerda e que viveu o processo ali por dentro mesmo. E essa autoidentificação é chave para a gente entender o propósito do livro, né? Não é um relato neutro, um diário qualquer. De forma alguma. É uma análise que ele assume como crítica e faz questão de dizer que essa crítica vem pela esquerda. Os objetivos parecem ser múltiplos, pelo que o pós-fácil indica. Quais seriam eles? Bom, primeiro parece que é documentar o que ele percebeu como disputas, como contradições internas, mesmo num governo progressista. Talvez choques de visão política ou entre nomeados e servidores de carreira. O pós-fácil não entra em exemplos, mas aponta nessa direção. Entendi. Documentar as tensões. Isso. Segundo, ele fala em usar a própria experiência para democratizar o discurso. Ou seja, oferecer uma visão que fuja um pouco das narrativas oficiais ou daquela cobertura da grande imprensa. Uma outra perspectiva. E tinha um terceiro ponto, quase um objetivo mais pessoal, não era? Que você tinha comentado. Sim, ele menciona isso. A escrita como um processo de elaboração pessoal, sabe? Quase terapêutico. Uma forma de dar sentido para a própria experiência, para a travessia, como ele chama. Isso adiciona uma camada humana, né? A necessidade de processar, talvez até de se curar de uma vivência que deve ter sido bem intensa lá dentro do aparelho do Estado. Com certeza. E olha, uma coisa que me chamou muito a atenção foi como ele já se defende preventivamente daquela acusação de tá fazendo um jogo da oposição. Ele vai direto nesse ponto, vai direto. E a resposta dele é interessante. Ele diz que expor contradições internas não é traição, mas sim parte de um processo necessário para a mudança, para o avanço. Ele usa o termo processo dialético. Certo. A ideia de que o conflito gera movimento. Exato. Simplificando, ele argumenta que apontar problemas e tensões é, na verdade, essencial para provocar melhorias. E reforça, a minha crítica tem como horizonte os valores da esquerda.
A ideia é usar a autobiografia como método mesmo, sabe? Ligar o pessoal, a trajetória dele com análise política histórica. É quase como se ele dissesse, olha, a minha experiência individual aqui dentro, ela tem algo a dizer sobre como o sistema maior funciona. Perfeito. Ele até usou uma metáfora bem forte, né? Diz que espera que a vivência dele sirva como uma gota de combustível no motor da história. É bem ambicioso, né? É ambicioso, sem dúvida. Ele apresenta a experiência pessoal não como um fim em si, mas como uma ferramenta para a gente entender fenômenos maiores. Como o Estado funciona na prática, como a burocracia opera, como as relações de poder se manifestam no dia a dia de quem está ali remando no tal chão de fábrica. Entendi. A singularidade da proposta está justamente aí, eu acho. Trazer essa perspectiva que a gente raramente ouve. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente extraiu desse pós-fácil, as motivações do autor parecem ser uma mistura complexa, né? Sim, vários fatores. Tem o compromisso político dele, de longa data, a vontade de aplicar um método de análise específico, essa história vista de baixo, num ambiente diferente, que é o governo por dentro. O desejo de registrar criticamente as contradições internas, a partir de uma visão de esquerda, e também essa dimensão bem pessoal, de elaboração da própria experiência. Exatamente, é uma combinação disso tudo. E essa tentativa de usar a vivência pessoal como uma chave de leitura política nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? Algo que o próprio autor meio que sugere no final do pós-fácil. Qual seria? Ele convida ao diálogo e a focar no que realmente importa diante dos tempos mais difíceis que ele prevê. E aí a pergunta que fica é: qual é o real valor e o alcance desses relatos do chão de fábrica da política? Boa pergunta. Como é que essas narrativas internas, que são críticas, cheias de nuances individuais, podem de fato contribuir para uma compreensão mais profunda do poder? E quem sabe até para as transformações sociais que o autor parece buscar? Isso em comparação com análises mais estruturais, acadêmicas ou mesmo as versões oficiais, né? Fica aí a reflexão, então. Qual o peso dessas vozes internas na nossa compreensão da política? Exatamente. Uma ótima questão para a gente continuar pensando.